O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 3. O homem depois da morte. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas culpadas serão torturadas em chamas materiais? Hoje, a Igreja reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não material. Nota de rodapé. Veja-se a nota de rodapé número 7. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas nos desvendam esses sofrimentos e, por meio delas, podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não resultarem de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar almas imateriais, nem por isso eles deixam de ser mais terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes, variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a permanecer no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos juntamente com a impossibilidade material de satisfazê-los, o que para eles é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por avareza. Outros veem ouro e sofrem por não os poderem palpar. Outros se conservam com os tesouros que enterraram, em transes perpétuos, com medo de que alguém os roube. Em suma, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha o seu reverso e suas consequências naturais no mundo espiritual. E, para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais por que passa o espírito, que ainda não se depurou, em uma nova encarnação, na qual é colocado em condições de sofrer o que fez sofrer a outrem. Ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se foi avarento, infeliz com seus filhos se foi mau filho, etc. Como dissemos, a terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer encarnar num mundo melhor. O Livro dos Espíritos, questão 237. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Idem. Livro 4. Esperanças e consolações. Penas e gozos terrenos. Penas e gozos futuros. Revista Espírita, março de 1858. O assassino Lemaire. Idem, junho de 1858. O suicida da Samaritana. Idem, dezembro de 1858. Sensações dos espíritos. Idem, outubro de 1859. O pai Crepin. Idem, fevereiro de 1860. Estelle Riquier. Idem, agosto de 1860. O suicida da rua Quincopó. Idem, outubro de 1860. O castigo. Idem, dezembro de 1860. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Castigo do egoísta. Idem, fevereiro de 1861. O suicídio de um ateu. Idem,
setembro de 1861. A pena de Talião. A prece será útil às almas sofredoras? Todos os espíritos bons a recomendam, e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um alívio, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra corações caridosos que compartilhem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se, por sua vez, ele contribui com a sua boa vontade. O Livro dos Espíritos, questão 664. Revista Espírita, dezembro de 1859. Efeitos da prece sobre os espíritos sofredores. Em que consistem os gozos das almas felizes? Elas vivem eternamente em contemplação? A justiça exige que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos espíritos bons consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a felicidade do egoísta, uma existência completamente inútil. A vida espiritual é, ao contrário, uma atividade incessante, pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como seus agentes no governo do universo. Missões essas proporcionais ao adiantamento deles, e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. O Livro dos Espíritos, questão 558. Ocupações e missões dos espíritos. Revista Espírita, outubro de 1860. Os Espíritos Puros. Morada dos Bem-aventurados. Idem, junho de 1861. Senhora Anás Gourdon. Observação. Convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a darem dos problemas acima apresentados uma solução mais lógica por qualquer outro princípio que não seja o da pluralidade das existências. Nota explicativa. Nota de rodapé. Esta nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Kardec, Allan, Revista Espírita de 1868, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB 2005, página 28, janeiro de 1868.
A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854, até seu falecimento, em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Letra A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos, gradativamente, à perfeição. Letra B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Letra C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Letra D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomônia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação, em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões das diversidades e desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou, nos princípios da doutrina espírita, explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos,
morais, sociais, etc. Revista Espírita, 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O Livro dos Espíritos, item 207, página 176. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, página 432. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Revista Espírita, 1867, página 231.